É um vídeo assim bem rapidinho, explicativo das atividades da página 46, que nós vamos começar aqui no nosso capítulo 9, Vivendo e Fazendo História. A história que a gente escolheu, Vocês vão ver que a grafia, a letra, ela tá um pouquinho diferente, que é a letrinha cursiva, tá bem? E é um textinho, aqui diz que o autor é o Guilherme, que foi quem escreveu supostamente o texto, né? Vocês vão fazer a leitura desse texto e vão fazer as atividades da página 47 e 48. Então, o que a prof quer explicar? Atividade número 1 é tranquila ali para vocês identificarem a finalidade do texto, esse textinho que vocês vão ler. Por que ele foi escrito? Finalidade é o porquê, tá? Qual a finalidade dessa redação do Guilherme? Por que ele escreveu? Aí vocês vão registrar ali com as palavrinhas de vocês. A número 2 também, tá fazendo uma pergunta assim, o título combina com esse texto? O título tá combinando com o resto do texto? Explique. Também vocês têm condições de fazer com as palavrinhas de vocês. Número 3 também, em quais suportes de leitura esse texto poderia ser veiculado? Mas a número 4 vai precisar de uma explicaçãozinha, porque a número 4 traz duas situações, tá? A primeira, ele tem aqui dois quadrinhos, um amarelo e um lilás. Não sei se com a minha câmera vocês vão enxergar bem, mas aí no livrinho de vocês vão poder visualizar. O amarelo diz assim, ó, revanche do esqueleto, e o outro, o menino bocó. O que quer dizer? Essas frases, elas são citadas lá no texto. E a partir das ideias do primeiro parágrafo, das ideias que aparecem no primeiro parágrafo do texto, vocês têm que imaginar um enredo. Aí que entra o X da questão. O que é o enredo? Eu procurei definições mais simples do que é enredo e penso que vocês também podem fazer essa pesquisa, né? Vocês também são alunos e pesquisadores. Então, eu encontrei uma definição assim, ó. O enredo também chamado de intriga, trama ou argumento. Então, o que é a trama? Ele é o elemento que ele dá a sequência à história. O enredo é como se fosse o acontecimento inicial que vai fazer desenrolar toda a história, tá bem? Isso ocorre, até tem um trechinho que diz assim, porque é em torno deste acontecimento que se desenvolvem todos os outros acontecimentos em uma narrativa. Então, quando diz aqui, a número 4, partindo das ideias do primeiro parágrafo, imagine o enredo das histórias que Guilherme mais gostou. Vocês vão inventar, vão criar aqui um enredo bem curtinho, a revanche do esqueleto. O que pode ter acontecido para levar esse nome, esse título desse livro que ele leu? O menino bocó. O que pode ter acontecido? Que evento aconteceu para que o livro que o Guilherme leu recebesse esse nome, Menino Bocó? Entenderam? Vocês vão precisar escrever, são 4 linhazinhas, uma situação de início, como se fosse assim um resuminho, um resumo com as palavras de vocês, que vocês vão inventar em relação a esses textos. Vai ficar muito mais claro depois de vocês lerem o texto. Tem que ler o texto para conseguir fazer as atividades, tá bem? A número 5 diz assim, com seus colegas, mas vocês vão fazer sozinhos. Na aula nós vamos corrigir, mas a pesquisa inicial vocês vão fazer sozinhos. Descubra o sentido das seguintes palavras escritas por Guilherme. O que quer dizer xará, que está escrito lá no texto? O que quer dizer bocó? O que quer dizer representação? Tá bem? É muito importante conhecer o significado dessas palavrinhas para poder entender o contexto do texto. A número 6 tem um trecho em destaque aqui. Tem um trechinho em destaque, que é da página 48, que diz assim, a professora explicou o que quer dizer essa complicação toda. E ele já dá a explicação, no mesmo parágrafo ali abaixo ele já dá a explicação. O menino, o que acontece? Ele está se referindo ao fato da história da Marta Taquaral, que é a que ele está escrevendo ali, ser uma adaptação de um conto compilado. Ele confundiu as palavras. Ele está dizendo, essa complicação toda aí, porque ele escreveu complicação e a professora corrigiu. Ela disse, não é complicado, é compilado. O texto que você leu é uma compilação, né? Então, ele foi feito
uma adaptação dessa história. Ah, daí o menino entendeu. Então, essa é a resposta da 6. A número 7, vocês têm condições de fazer, que é somente explicar aquele trecho ali. A número 8 também, e terminamos, tá bem? As dúvidas vamos tirar na nossa aula ao vivo de logo mais. Se surgir alguma dúvida, obviamente, né, a gente vai esclarecer. E também peço que vocês procurem deixar o máximo de questões prontas, aquelas que vocês conseguirem. O que não conseguirem, a gente vai corrigir na aula e tirar as dúvidas. Tá bem, meus amores? E se em relação ao enredo ainda ficou dúvida, deem uma pesquisada. Nas narrativas, elas têm enredo. As narrativas, elas precisam de um acontecimento que vai se desenrolando até chegar ao desfecho. Às vezes tem desfecho, às vezes não tem. Tá bem? Até logo mais. Beijos!